que ocurrió en la noche de ayer. Comienza esta sala 1 su trabajo de gala también con Fray Beto, fraile dominico conocido internacionalmente como teólogo de la liberación, que dice educador y escritor, que ocurrió en la noche de ayer. Subraya esta idea. Comienza esta sala 1 libros en total de gala 67 también, con 11 de ellos publicados en Cuba. En 1986 fue elegido intelectual del año por la Unión Brasileña de Escritores, asesor de movimientos sociales, de las comunidades eclesiales de base y el movimiento de trabajadores rurales sin tierra. Participa activamente en la vida política del Brasil en los últimos 50 años. Es el autor del libro Fidel y la religión. Fray Beto es uno de los participantes en el diálogo entre ciencia y teología sobre la urgencia de la justicia climática, la justicia de género y la lucha contra los fundamentalismos en nuestra ruta hacia una época sustentable, que sesionó en Cuba en el Hotel Nacional. Fue asesor del presidente Lula entre los años 2003 y 2004 para el programa Hambre Cero. Amigo entrañable de Cuba, Orden José Martí. Yo he dicho que las palabras, por lo menos que yo he escuchado más bellas sobre Cuba, las digo el día que recibió esta medalla de mano del comandante en jefe. Y tiene una dialéctica interesante. Él dice, Fidel amigo de él y él amigo de Fidel, que después incluso podría abrir. Entonces damos un aplauso y la bienvenida al compañero Fray Beto. Buenos dias a todos e a todas. Me escutam bem aí atrás? Está bem? Se escuta bem? Bem, primeiro quero agradecer ao ministro José Ramon Saborido Lloyd o honor desta invitação para esta conferência inaugural da Universidade 2020, 12º Encontro Internacional de Educação Superior. Agradeço a presença de todos e todas vocês, pero em especial de minha querida amiga Liz Cuesta Peraza, esposa do presidente Miguel Dias-Canel. É um honor sua presença aqui entre nós outros. E eu escutei, ele não me viu, a Atílio, em sua ponência aí agora, em sua conferência, e ele dizia justamente que a universidade tem que ter espírito crítico. Empezou por isso. A universidade tem que ser uma comunidade crítica. E justamente o tema que me leva aqui é tratar da relação da universidade com a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Então, a mim interessa, em este momento, que a ONU e os governos de todo o mundo ratificam esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Creio que é muito importante deixar claro que estes objetivos não representam os interesses da maioria da população do planeta. Los de quienes hoje são explotados e oprimidos bajo a ordem político e econômico atual. Hoje por hoje, 3.400 milhões de pessoas vivem com menos de 5,50 dólares diários. De ellos, 800 milhões sobrevivem na miséria com menos de 1,90 dólares ao dia. Os objetivos hacen gala de boa intenção. Dizia uma santa da Igreja Católica, de boas intenções o inferno está lleno. Pero vende uma grande quimera. O crescimento demográfico e econômico seguem sendo o fundamento da agenda pós-2015. No obstante, diversas violações de direitos humanos não merecem
ningún espacio en el documento de la ONU. Por ejemplo, los derechos de las mujeres, los derechos de los LGB, todos y todas. Yo siempre prefiero así porque no hay que decir todas las letras, ¿no? LGB, todas y todos. Los derechos a la migración y de los refugiados, situaciones que se acumulan en consecuencia de desastres climáticos y guerras o por intereses económicos. La otra pregunta es, ¿quién va a evaluar estos objetivos? Ya se ha formado una comisión para hacerlo, pero los propios técnicos admiten que 2/3 de las metas son imposibles de evaluar. No se han definido indicadores. Pero lo pior es el llamado crecimiento económico como panacea para todos los problemas sociales del planeta. Los formuladores de los objetivos ignoraron la alerta hecha por los estudiosos de la economía ecológica, que não se cansam de repetir que é impossível manter o contínuo crescimento do produto interno bruto do mundo. Como ha dicho Kenneth Boulding, quem creia que o crescimento exponencial pode solucionar infinitamente, continuar infinitamente em um mundo finito, está louco ou é economista. Não há alternativa. Sin embargo, a ONU, pressionada por el lobby de los países pobres a favor do crescimento econômico e por el lobby de los países ricos contra a redistribuição de la renta mundial, estabeleceu em o objetivo 8.1, sustentar o crescimento econômico per capita de acordo a las circunstâncias nacionais e, em particular, ao menos um crescimento anual de 7% do PIB em los países menos desarrollados. O objetivo 8 habla de crescimento econômico sustentável. Pero o objetivo 12 diz, garantizar patrones de consumo e produção sustentáveis, pero não apresenta uma definição clara de sustentabilidade. Sintomaticamente, é o símbolo que aparece em o logo da propaganda, é um 8 acostado, que representa, sabemos, é o infinito. A sustentabilidade ambiental e ecocêntrica não concorda com o crescimento econômico em um mundo supercontaminado e antissimbiótico. Que entender por sustentabilidade? É bueno conhecer um pouco sobre a evolução histórica deste conceito. Quem o utilizou por la primeira vez foi a noruega Gro Brundtland, ex-diretora-geral da Organização Mundial da Saúde. Em 1987, quando se desempenhava como presidente de uma comissão da ONU, Brundtland publicou um pequeno livro intitulado Nuestro Futuro Comum, que relacionava o meio ambiente com o progresso. Em ele encontramos a primeira definição, desenvolvimento sustentável significa suplir as necessidades do presente sem afetar a capacidade das gerações futuras para suplir suas necessidades. Ou seja, há que pensar adelante. Brundtland afirmava que o que defendia não era pura e sencillamente a interrupção do crescimento econômico. Lo que se reconhece é que os problemas da pobreza e o subdesenvolvimento só poderão resolver-se se temos uma nova era de crescimento sustentável,
em la que os países do sul do globo desempenham um papel significativo e sejam recompensados por ello com os benefícios equivalentes, que somos nós outros, América Latina e Caribe. A sustentabilidade se aplica a todas e cada uma das atividades humanas. E para que uma delas seja sustentável, deve ser economicamente viável, socialmente justa, culturalmente aceitada e ecologicamente correta. Portanto, quando falamos de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, estamos ante um conceito cuja compreensão ha evolucionado e hoje entendemos que é um conceito sistêmico, isto é, que integra aspectos econômicos, sociais, culturais, ambientais, entre outros. A natureza hoje já se encontra degradada e se encamina ao colapso ambiental. Por isso já não se habla de acalentamento global, de acalentamento climático, se habla de emergência climática. O mundo já sobrepassou 4 das 9 fronteiras planetárias. Cada fronteira é um eslabão débil da cadena. Se um se rompe, se quebra toda a ligação. A huella ecológica já supera em uns 60% a biocapacidade da Terra. O nível de concentração de CO2 na atmosfera sobrepassou as 400 partes por milhão, quando o limite de segurança é de 350 partes. Ha aumentado o deshielo das cordilheiras e os glaciares, elevando o nível dos oceanos. Existe um crescente processo de acidificação das águas e dos suelos, um crescimento dos desertos e uma redução da fertilidade da natureza. O progresso econômico humano se ha dado à custa do retrocesso ecológico. E o resultado em o planeta da ampliação das atividades antrópicas ha sido justamente o calentamento global. Um planeta finito, em termos de recursos naturais, não pode suportar um projeto de progresso infinito. Outro aspecto é que o texto menciona só uma vez a palavra terra, só uma vez, ao referir-se às culturas como as andinas, que chamam a terra de madre terra. A questão reside em la relação de manipulação ou sinergia entre o ser humano e a natureza. Segundo estudos realizados por la FAO, as terras florestais diminuíram de 31,6% da superfície terrestre em 1990 a 30,6% em 2015. Cerca de 40% das cuencas hidrográficas mais importantes do mundo já han perdido mais da metade de sua coberta florestal original. Segundo um estudo publicado na revista Science por el científico Thomas Krosner, do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, o mundo necessita 1,2 bilhões de novos árvores para enfrentar o câmbio climático. E este esforço mundial deveria projetar a siembra de 1 bilhão de árvores em 10 anos, o que representaria um promédio anual de 100 milhões de árvores, que é uma meta perfeitamente factível. O hecho é que em esse sistema globo-colonizado, quer dizer, o sistema capitalista, porque em verdade não há globalização, há globo-colonização, né? Uma forma pós-moderna de opressão planetária. O ser humano cada vez mais se transforma não em ser humano, em tener humano. O consumo se ha convertido em uma religião, mientras que o modelo extrai
produz, descarta, lleva a humanidade rumbo ao abismo. Os objetivos do desenvolvimento sustentável se mostram incapazes de cambiar o vício da dependência com respeito ao consumismo. Por ello, os objetivos são um mito que pouco fazem para evitar o colapso ambiental provocado por esse consumicídio. Os objetivos afirmam que pode erradicar a pobreza em todas suas formas de aqui hasta o ano 2030. São 10 anos. Pero confiam, sobretudo, em um crescimento econômico global para cumprir essa gigantesca tarefa. Se esse crescimento é parecido com o crescimento das últimas décadas, tomará 100 anos para que desapareça a pobreza e não os 10 que a ONU espera. E aunque fora possível em menos tempo, seria necessário multiplicar por 12 o tamanho da economia global, lo que además de ser inabitável nosso planeta, impediria todo o avanço contra a pobreza. Em vez de encobrir esta evidente loucura com falsas esperanças, devemos começar por abordar 2 problemas decisivos: a desigualdade de los ingressos e o crescimento interminável. Se a pobreza deve ver-se superada em 2030, a melhoria da situação de los empobrecidos deve provenir da redução da enorme desigualdade acumulada em los últimos 200 anos. Lo que agrava a situação é que o capital improdutivo quase não paga impostos. E a desigualdade dos ingressos tende a crescer, dado que hoje 1% da população mundial tem em suas manos mais riqueza que os 99% restantes. A suma das riquezas de solo 26 famílias supera a suma da riqueza de 3.800 milhões de pessoas, que é a metade da população mundial. Solo com reduções modestas da desigualdade se obteriam grandes progressos na situação socioeconômica da metade mais pobre da humanidade. Em um atual estágio do capitalismo, não há nenhuma razão para que haja miséria em o planeta. Não há razão. Se dividiríamos nos 85 bilhões de dólares, que é o PIB mundial hoje, 85 mil milhões de dólares, entre a população, cada família de 4 pessoas poderia receber 3.500 dólares ao dia. Isto seria amplamente suficiente para todos nós outros vivermos de maneira digna e confortável. Segundo a FAO, em la atualidade, 851 milhões de pessoas passam hambre. A população mundial é de 7.600 milhões de pessoas. E o planeta produz alimento suficiente para 11 milhões de bocas. Portanto, não há falta de recursos, há falta de justiça. E tampouco há falta de dinheiro, sino falta a repartição. Nos paraísos fiscais, verdadeiras cuevas de Alibaba, atesoram 20 bilhões de dólares, 200 vezes mais que os 100 mil milhões de dólares que estabeleceu a Conferência de Paris para intentar deter o desastre ambiental. Com o neoliberalismo, o capitalismo ha adquirido um novo rosto. Se desplaçou de la produção hacia la especulação. As fabulosas fortunas depositadas em los bancos favorecem prioritariamente a los especuladores e não a los produtores. Em suas obras, Piketty demonstra que produzir genera empregos e dá por resultado um crescimento de bens e serviços de ordem
de 2 a 2,5% ao ano. Hacer inversiones en la producción. Pero quem especula em um mercado financeiro obtém ganâncias de 7 a 9% ao ano. Crescem las desigualdades globales. Uma élite de 2.153, que são os mais ricos do mundo, possui uma riqueza maior que o patrimônio de 4.600 milhões de pessoas. Mientras que a mitad mais pobre da população solo lhe queda menos de 1%. E a riqueza de 22 pessoas mais ricas excede de todas as mulheres do continente africano. Cada ano, Oxfam publica um informe em víspera da reunião anual do Fórum Econômico Mundial de Davos. Esta é a imagem que mostra em informe deste ano, no mês passado. Segundo Oxfam, a riqueza global que ha crescido entre junho de 2018 e junho de 2019 permanece fortemente concentrada em la cima da pirâmide da distribuição. É 1% mais rico em termos de perfil patrimonial, tinha, a mediados de 2019, mais que o doble da riqueza líquida em poder de 6.900 milhões de pessoas. Invertindo a perspectiva, a parte da riqueza, a metade mais pobre da humanidade, que são aproximadamente 3.800 milhões de pessoas, nem sequer se acerca a 1% da riqueza. Em um mundo em que 46% das pessoas vivem com menos de 5,50 dólares ao dia, as disparidades em la distribuição de los ingressos seguem sendo fortes. Com um ingresso promédio de 22 dólares mês em 2017, um trabalhador ubicado em o 10% de los salários mais baixos teria que trabalhar quase 3 ciclos e meio para igualar o salário promédio anual de um executivo ubicado entre os que recebe os 10% salarial mais alto do mundo. Os objetivos também hablam de reduzir a desigualdade, pero com uma receita tecnocrática, confusa e completamente desproporcionada para a tarefa que se propõe. Por exemplo, o objetivo número 10 afirma que em 2030 lograrão, alcançar progressivamente e manter de forma sustentável o crescimento de los ingressos de 40% da população mais pobre a um ritmo maior que o da média nacional. Cerra coma. É difícil imaginar uma meta menos ambiciosa. Esse compromisso permite que a desigualdade cresça sem limites hasta 2029 e que só a continuação comece a reduzir-se. Portanto, os objetivos não apoiam os únicos meios pelos que se pode realizar e alcançar seu objetivo declarado de acabar com a pobreza, que são a redução substancial da desigualdade, começando desde agora. De hecho, perpetuam a pobreza extrema e deixam este problema essencial para as próximas gerações. A outra tarefa fundamental é que os países adotem uma quota saludável de progresso humano, que não nos leve ao crescimento interminável do produto interno bruto sobre a base de extração e consumo, sino que esteja encaminado ao bem-estar da humanidade e do planeta em seu conjunto. Em esse sentido, há muitas opções possíveis, pero os objetivos da ONU las ignoram todas. Por el contrário, o objetivo 17.9 se limita a dizer que irão aumentando hasta 2030 as iniciativas existentes para desenvolver medidas de progresso de desenvolvimento sustentável que complementem o produto interno, ou seja, o PIB,
outro desafio urgente legado a las próximas generaciones. É possível vencer a pobreza de uma forma que respeite a terra e contribui a enfrentar as alterações climáticas. O planeta abunda em riqueza e sua população é infinitamente engenhosa. Pero para hacerlo, temos que estar preparados para enfrentar esta lógica do crescimento infinito, a ganância e a destruição humana e ambiental inerente ao capitalismo neoliberal. Este é o momento de buscar um novo sistema, basado em la justiça social, em la simbiose com o mundo natural. Tal como estão formulados, os objetivos não hacen sino desviar nossa atenção de la necessidade de resolver os desafios que enfrentamos. É preciso que se afiance ao mundo uma economia socialmente justa, viável, ambientalmente sustentável e eticamente responsável. O objetivo número 1 propõe que de aqui a 2030 erradicar a pobreza extrema de todas as pessoas em todos os lugares. Ocorre que a América Latina e Caribe seguem sua trajetória de declinação econômica relativa e não está em caminho de erradicar a pobreza conforme lo estabelecido em la meta número 1, pois cada vez mais cresce entre nós outros o percentagem, o número absoluto de pessoas em situação de pobreza e de las que vivem em extrema pobreza. Ou seja, nosso continente camina em la contramano de los objetivos. Tras 2 décadas de diminuição da proporção de população em situação de miséria da região com os governos populares democráticos, o quadro se ha invertido a partir de 2014. A redução havia sido modesta em la década de 1990, pero foi mais significativa entre 2002 e 2014, pero muito influído por o superciclo de las matérias-primas, que possibilitou o aumento de los ingressos e a valorização do câmbio, no que aumentou os níveis de emprego e poder aquisitivo de los trabalhadores. Pero agora, nosso continente vive uma nova década perdida. Segundo o informe da CELAC, a taxa de pobreza em 2002 era de 45,4% e descendeu ao 27,8% em 2014. Pero, a partir da recessão econômica que sofreu a região, a partir de 2014, a tendência se invertiu. Em los anos seguintes, a taxa subiu e chegou a 30,8% em 2019. Cerca de 1/3 de los latino-americanos e caribenhos vivem em condições precárias. A pobreza extrema ha caído 12,2% em 2002. E 7,8% em 2014. Pero no ano passado, 2019, subiu a 11,5%. Ou seja, em todo o período considerado de 2002 a 2019, a pobreza extrema se reduziu solamente em 0,7%, que é de 12,2% a 11,5%. Muito por debaixo da tendência necessária para alcançar a meta número 1 de los objetivos, que é a ser erradicar a pobreza extrema em 2030. Em 2002, havia 230 milhões de latino-americanos em situações de pobreza, cifra que se reduziu a 164 milhões em 2014. Pero o número volveu a aumentar para situar-se por em cima de 180 milhões entre 2016 e 2018. E o ano passado chegou à cifra de 191 milhões. De hecho, América Latina e Caribe passam por um período de crise econômica e baixo crescimento que dificulta o combate à pobreza. O crescimento econômico promédio da região em los primeiros 20 anos do século XXI foi de 2,7% ao ano, por debaixo da média mundial, que é 4% ao ano,
e muito por debaixo do desempenho das economias emergentes de Ásia. Em Ásia foi 7,9%, e incluso de África subsaariana, que foi de 5,1%. Entre 2015 e 2020, o crescimento da América Latina e Caribe ha sido erríguo, com praticamente um estancamento ou uma caída dos ingressos per capita. As exportações da região começaram a descender em 2019 e, atualmente, os términos de intercâmbio são muito desfavoráveis a nós outros. A crise econômica, o aumento da pobreza han provocado inestabilidade política, revoltas em la região. Brasil, Honduras, Paraguai, todos esses países, agora Bolívia, han sofrido golpes de Estado. Em Haiti, ao menos 42 pessoas morreram e 86 foram heridas a partir de setembro de 2019. Agora tivemos também as rebeliões em Colômbia, em Peru, em Chile, e incluso esta coisa nova, temos em um continente 3 presidentes autoproclamados, ou seja, agora se pode qualquer se pode autoproclamar presidente de um país, como Guaidó em Venezuela, como Vizcarra em Peru e agora Agnes em Bolívia. Eu penso em autoproclamar o presidente do Brasil um dia, quiçá, tenho alguma possibilidade. Ou seja, solo mediante grandes transformações e um novo modelo, América Latina e Caribe podem romper com o lento ritmo de desenvolvimento e avançar hacia um esquema socioeconômico inclusivo que garantize o bem-estar de sua população, respeitando o meio ambiente. A crítica, esta é muito importante, a crítica principal dos movimentos sociais à ONU é que a ONU se ha ido aproximando cada vez mais ao mundo corporativo. Estou falando de uma coisa muito séria, que nunca se vê em la prensa. Passamos atualmente por um processo de privatização da Organização das Nações Unidas. Há que repetir isto. Graças. Um pouquinho de água, sim. Tu vai ao cielo. Graças, Rafael. Então, graças. Antes de Kofi Annan, que foi secretário-geral da ONU, as Nações Unidas teriam visões bastante interessantes sobre os temas sociais, mais vinculados aos direitos humanos. Pero, em determinado momento, os Estados Unidos han reduzido sua contribuição monetária à ONU, e esta começou a enfrentar um sério problema de financiamento. O antigo secretário-geral Boutros Ghali, que tinha uma visão mais humanista, caiu, e Kofi Annan, desde o início, fez um trabalho de aproximação da ONU com o setor privado. Tanto que, em o ano 2000, o grande convocante de Annan foi Global Compact, uma entidade de megas empresas associadas. E na medida que essas empresas e fundações do setor privado se aproximavam, foram substituindo o dinheiro que deviam pagar os Estados-membros da ONU para defender o bem comum e os princípios de direitos humanos. O setor privado entrou e reformulou todas as políticas sociais da ONU, obviamente a partir de seus interesses específicos. Este processo, em que se ha dado o nome de privatização das Nações Unidas, ha sido acelerado. Incluso houve um momento quando Ted Turner, o dueño da CNN, se ofereceu à organização o mesmo aporte monetário que antes fazia o governo dos Estados Unidos.
Para receber esse dinheiro se criou a Fundação das Nações Unidas. Então é muito importante esse alerta. Esses objetivos não correspondem a nossos anhelos, não têm a possibilidade de uma execução real de redução da pobreza e da miséria absoluta, porque há um processo de privatização, como em nossos países capitalistas, privatização da saúde, privatização da educação, ou seja, tudo deixa de ser direitos humanos e sociais para ser mercancia. Não tem mais valor de uso, tem valor de câmbio. Quem pode pagar vai ter acesso, quem não pode vai à pobreza e miséria. Isto foi como disse, os estados nacionais fracassamos. Então, será o setor privado o que resolverá nossos problemas. A privatização da ONU se evidenciou quando a organização implantou os objetivos do milênio em 2015. Lo hizo ao percatar-se que não contava com condições para reproduzir-se como instituição governamental, por lo que convocou ao setor corporativo a participar. Os objetivos do milênio são exatamente a redução de todos os direitos humanos a 8 metas, em um marco da visão de que os países ricos têm que ajudar a los países pobres. É um ataque direto a los direitos humanos, porque o que los caracteriza é sua independência, sua não hierarquização e o hecho de que tem que cumprir-se de forma progressiva para todos e para todas, toda a gente. O problema é que essas metas não tocam as relações de produção e consumo, são uma renda aceitável para o mundo corporativo e se mantém dentro do sistema que é o modelo capitalista neoliberal. Esta é nossa leitura. A desigualdade, lamentavelmente, vai continuar. Por isso, existe um sentimento de muita frustração. O ponto central é que temos uma economia mundializada e os governos são nacionais. Portanto, existe um desajuste entre os meios e os fins. Não temos um governo planetário, apesar de que temos problemas planetários. De aí que temos que buscar outro mundo possível, como propõe o Fórum Social Mundial e como propõe em próximo mês, em março, em la cidade de Assis, em Itália, o Papa Francisco, ao convocar economistas de todo o mundo para um fórum que justamente vai tratar de alternativa econômica para este mundo de hoje. Em outras palavras, como buscar um novo modelo econômico pós-capitalista. Muchas gracias. Entonces tenemos unos minutos. Hemos acordado que si no quedaba bueno tiempo, estamos en un programa. Pero bueno, tenemos unos minutos para que se puedan hacer intervenciones, preguntas. Compañero Frei Beto, esta intervención profunda, crítica, una mirada que realmente nos recuerda mucho a Fidel, ¿no? En la agudeza de todo esto. Entonces, por favor, tienen la palabra el auditorio que quieran intervenir. Sí, por favor, preséntese. Hola, soy Angelina Gómez de México, de la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz. Me quedo con lo último, doctor, sobre buscar un nuevo modelo económico postcapitalista, y el nombre suena intenso, postcapitalista. Si todavía lo estamos buscando, quiere decir que todavía nos queda mucho de capitalismo. ¿Cuánto cree que nos quede? Bueno, eu não sou profeta, não tenho ideia quanto nos queda. Eu sei que as coisas, a história lo demonstra, não são eternas. A gente do Império Romano pensava que ia durar para sempre, e passou. As monarquias europeias se consideravam todas
desígnios divinos e passou. Ou seja, tudo passa. E esse sistema vai passar, por quê? Porque não há saída. Mesmo que não passe por la rebelião da gente, os pobres, que chega um momento que pedem sua paciência e têm que fazer alguma coisa, e quizás seja com direção política, para não ser uma mera rebelião, mas aí é o tema ecológico, e esse tema não há distinção de classe. O tema da ecologia são como você vindo de México para cá, em um avião que atravessou o mar. Este avião tinha 3 classes, a primeira classe, executiva e econômica, pero se vem abaixo, todos morrem igualitos. Dizem que a Boeing está construindo uma primeira classe irretável. Ou seja, se vem abaixo, a gente mais rica sai e adeus, e ora por aqueles que se vão abaixo. Esse é o planeta. Somos uma nave planetária que tem distinção de classe, de categoria. Temos primeira classe, executiva, econômica e aqueles que estão em sótano, não importa. Pero o tema da ecologia não há distinção de classe. Então esse é um tema revolucionário que lamentavelmente a gente progressista ou de esquerda chegou tarde a este tema. Como está chegando tarde ao tema das redes digitais, que eu me recuso a chamar de redes sociais, porque necessariamente não criam sociabilidade, muitas vezes criam hostilidade. Então, estamos chegando tarde em esse tema também, e há que dominar isto. Damos outra palavra. Aqui, sim, por favor. Universidad de las Artes de Venezuela. De Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, un saludo solidario, revolucionario, antiimperialista. ¿Cómo es su nombre? Alejandrina Reyes, de la Universidad de las Artes. Me interesa mucho algo que acaba de nombrar, que es fundamental para esto que estamos viviendo, que usted señalaba la globocolonización. ¿Podría aportar algunos elementos en torno a eso? Gracias. Bueno, isso é muito sencillo. Piketty ha trabalhado muito isso em suas últimas obras. Efetivamente, não há globalização porque o mundo não comparte as mesmas regras de economia e as mesmas informações e os mesmos produtos culturais. O que cada vez mais é a imposição de um modelo anglo-saxônico de sociedade, que é o modelo dos Estados Unidos, um modelo meramente consumista. Ou seja, cada vez mais se transforma o planeta em um supermercado, em que a gente tem valor não por ser humano, por ter bienes. Um exemplo, Alejandrina. Se tu chega a uma casa de um rico, sem sapatos, com a roupa rota, tu tens valor 0. Pero se tu chega muito bem vestida, perfumada, em último modelo de Mercedes-Benz, tu tens valor 10. Mira que tu és a mesma persona, pero é a mercancia que nos encubre, que nos imprime mais ou menos valor. Então, essa é a realidade hoje. Nossa cultura, nossa ótica, por detrás de nossos olhos, já está contaminada por essa ideia de que tu vai ao Brasil. Em São Paulo, acaba de sair o censo, São Paulo tem a mesma população de Cuba, quase 12 milhões de habitantes. Tem 24 mil pessoas que vivem na calle, 24 mil. Então, por toda parte, sobretudo em um centro, tu tropeça, passa por gente que está em la calle. Essa gente não tem nenhum valor. Nenhum valor. Agora, se tu toma um destes aí, e lo põe uma roupa muito elegante, e lo põe um Mercedes-Benz, imediatamente vai ter valor. Essa é a lógica do sistema que vivimos.
Tanto que o sistema não tem nenhuma vergonha de se chamar capitalista. Ou seja, o capital tem prioridade sobre os direitos humanos. O que hace com este país, Cuba? Este embargo quer asfixiar esta população com suspensão de los barcos de turismo, suspensão de los vuelos, suspensão, bloqueio a los navios que traem petróleo. Ustedes salen por aí, vê as gasolineras de La Habana llenas e llenas de carros em cola. Por culpa dos cubanos? Não, por culpa de um bloqueio genocida, sabe, que já sacrificou demasiadamente. Pero tu vá por toda La Habana e não vai encontrar nadie acostado em la calçada, nenhum niño sem sapato em la calle, nenhum niño fora de la escola. Ou seja, é impressionante essa capacidade de resistência. E Trump se equivoca pensando que vai lograr a poner abaixo a Revolução Cubana. Por quê? Porque os americanos não são inteiramente tontos. Muita gente me pergunta em Brasil, Beto, como se explica que Cuba, que é um país tão pequeno, tão frágil, bem, pequeno porque vive em Brasil, vocês sabem, né, essa coisa de proporções. Cuba cabe 72 vezes dentro do Brasil. Então, como um país tão pequeno, tão frágil, que está tão cerca dos Estados Unidos, nos Estados Unidos não hacen aí o que fizeram em Iraque, em Líbia, não sei que coisa. Digo, porque os americanos, os gringos, os yankees, não são tontos. Eles han aprendido, com sua história de agressão, que se pode poner abaixo governos. Fizeram isso em Iraque, em Afeganistão, em Líbia, pero aprenderam em Vietnã que jamais se põe abaixo um povo. E entrar em Cuba e enfrentar um povo. É a resistência desse povo. Agora, nós outros que venimos aqui, temos a obrigação de sair de aqui denunciando, porque lamentavelmente hoje se habla muito pouco do bloqueio, do embargo fora de Cuba, da gravidade. Imagina tu em tu país aí, uma manhã em desayuno, escuta o noticiero em la televisão, em la rádio, e vem a seguinte notícia. Esta madrugada, um grupo de cubanos desembarcou em la costa de Califórnia e ocupou uma praia. Você pode imaginar a repercussão deste hecho? Pero aí, Guantánamo ocupada por los americanos e nadie diz nada, um silêncio total. São muito democratas, pero desde que não queira liberar a Puerto Rico. São muito democratas, sabe? Desde que eles podem, né, sabotar todo um povo por seus interesses econômicos, como é a situação deste embargo. Então, nós temos que estrechar nossa solidariedade ao povo de Cuba, porque este é um sinal de futuro. A Revolução Cubana tem seus erros, tem muitos, e tem uma virtude que a esquerda muitas vezes não tem, que hace frequentes autocríticas, que chamam de retificação, de lineamentos, cambiam os nomes, pero é o mesmo, que na igreja chamamos de ato penitencial, né? Quem tem formação católica sabe o que digo. Enfim, é uma revolução que se revisa sempre. Tem seus... Agora, é o único país, o único, em toda a América Latina e Caribe, que garantiza a toda a população os 3 direitos humanos fundamentais por la ordem: alimentação, saúde e educação. Isso é... Alguma pergunta? Há um senhor aí ao fundo. Una última pregunta, una última intervención. Sí, por favor. Sí, usted. El micrófono. O micrófono para a gente escutar.
Yo escuché Obama o cubana. Cubana. Para nada, Obama, cubana. ¿Cómo se llama? Cubana. Iliana. con- Eliana. Bueno, todo Ana, todo suena. Ah, Cubana del- diga. Usted en su conferencia magistral ha hablado de justicia social una y otra vez, desde lo sustentable y en general. El comandante en jefe Fidel Castro, al triunfo de la revolución, creó un sistema de justicia social basado en la igualdad de oportunidades. Desde esa época, yo nacida en el año 60, en el primer grado tenía yo 6 años, pero había de 12, de 13 y hasta de 15. A lo largo de 60 años tenemos un pueblo culto, sano y patriota. Desde esta perspectiva, ¿qué posibilidad tiene América Latina y el Caribe si nuestro modelo fue a partir de la igualdad de oportunidades? Justamente, ¿por qué embargo? Porque no interesa a Estados Unidos que la gente conozca la realidad cubana. Porque esa realidad inspira a mucha gente. Yo tengo aquí, están aquí entre nosotros, 2 sobrinos que han venido aquí por la primera vez. Um de ellos es especialista en agroecología y tiene 40 años. Está muy impactado. Él dijo, lamentablemente, porque para conocer o que es esa sociedad hay que venir aquí. Por más que se pueda leer y mirar una película, la gente fuera no tiene idea de los avances de esa revolución y también de las agresiones que hay. Porque mucha gente, às vezes, um turista que... Eu sempre digo em Brasil, a gente muito rica não vai viver em Cuba que tu vai conhecer o inferno. A gente de capa média não vai viver em Cuba que tu vai conhecer o purgatório. Pero a gente pobre seria o paraíso para eles, um país como Cuba. Porque estão garantizados todos esses direitos. Então, nós temos que abrir essa perspectiva que o Fórum Social Mundial ha trabalhado, outro mundo possível, e que agora o Papa Francisco, que é o único chefe de Estado de esquerda que conosco em o mundo hoje, né, fora de Miguel Díaz-Canel e Marrero, né, com exceção destes, propõe este evento em Assis, justamente. O Papa Francisco é muito cuidadoso, jamais utiliza a palavra capitalismo. Agora, se tu vai ler os 3 encontros que tuvo com líderes de movimentos populares, la Laudato Si, que Edgar Morin, que não tem nada de crente, ha dicho, não há documento na história da socioecologia mais importante que a encíclica do Papa sobre o tema ambiental. Por quê? Porque todos os documentos, incluso a Carta da Terra, apontam os efeitos nefastos do desequilíbrio. É o único que apunta as causas, ha sido o documento de Francisco. Então, vamos caminhando, não podemos perder a esperança. E já que foi a última pergunta, eu comparto com vocês a consigna que inspira minha vida hoje. Há que guardar o pessimismo para dias melhores. Muitas graças. Entonces, entregamos el certificado firmado por la viceministra primera compañera Marta del Carmen Mesa Valenciano, vicepresidenta ejecutiva del comité organizador, a Frei Beto por esta maravillosa conferencia inaugural de este evento. Un aplauso. Entonces, convocamos a la asistencia de la conferencia de la baronesa Valeria Amos, ahora a las 10, o sea, 11, dentro de 5 minutos. Por favor, los asistentes. ¿A hacer qué? A dar otra vuelta para allá. Vamos a la sala que nosotros, a la baronesa embaronada. Para ir a la sala de la seguridad alimentaria. Sí, sí.